Então, queridos, tem pastores, por exemplo, que eles entram numa crise existencial porque talvez não vão pastorear mais, né? Foi substituído, é, cometeu algum pecado que o desqualificou, e eles acham que ali é o fim da vida deles. Não é o fim da vida deles. É preciso entender que a salvação, ela está acima de tudo isso. Ele continua sendo filho, ela continua sendo filha, né? Embora fracassou em uma área da sua vida, mas continua sendo aquele que é objeto da salvação do amor de Cristo. Então a identidade dessa pessoa é filho. Se a pessoa se define como identidade por aquilo que ela faz, ela não entendeu a sua identidade, né? Sua identidade é aquilo que Deus está construindo nessa pessoa. O que ela faz, o que ela está fazendo, suas realizações, isso é apenas aquilo que ela pode exteriorizar, materializar, né? Visualizar por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ou seja, Deus quer construir Cristo na sua vida. E a construção de Cristo na nossa vida, a identidade de Cristo na nossa vida, faz com que a gente sirva as outras pessoas com as ferramentas que nós temos. E se nós perdemos essas ferramentas, não tem problema. Deus, de alguma maneira, nos dará outras ferramentas, né? E a vida por si só, ela é um serviço ao outro. Então, porque se eu me relaciono no que eu sou útil, então é possível que eu seja inútil quando eu não atendo às expectativas das outras pessoas. Então Deus não lida com a gente pelo útil ou pelo inútil. Na verdade, Deus tem uma única ótica sobre nós. Nós somos inúteis, né? Por mais que a gente faça, por mais que a gente realize, se a gente fizer tudo o que Deus manda, a Bíblia diz para nós nos considerarmos servos inúteis. Então, pela utilidade, Deus nos vê como inúteis, nesse sentido de que Deus não precisa de que a gente faça absolutamente nada. O que Deus quer de nós somos nós mesmos, irmãos. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica, porque vivemos em uma sociedade, em um mundo onde eu não sou mais útil, então parece que eu perdi o significado da minha vida. E o significado da minha vida é ser filho de Deus. Isso que dá significado à minha vida. Não é o que eu faço, tá certo? Não é a minha contribuição. Porque e se eu deixar de contribuir? E se eu não conseguir mais exercer aquilo, eu não prestarei mais, serei descartado, não é? E se eu não atender às expectativas das pessoas? E se eu não mais ministrar sobre a vida das pessoas como um professor de teologia, como um pastor, como um conselheiro? Não presto mais? Eu só era útil quando eu oferecia alguma coisa? Então a gente precisa trabalhar isso, né, na vida das pessoas, de todos nós. Então a gente precisa considerar essa questão aqui sobre o ego, né? O ego dessa pessoa. Então vamos lá, queridos. Na continuidade aqui, que nós estamos, eu acho que eu até me perdi nas abordagens aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu me acho aqui. Nós estamos falando então sobre o ego, né? Então a gente, considerando a resposta na vida das pessoas, ou, desculpa, considerando a resposta, nós comparamos com a vida das outras pessoas, agora com o ego dela, e vamos relacionar então essas respostas dessa pessoa com o próprio Deus, tá? O aconselhado crê que Deus é o que ele diz ser, veja bem, e que ele faz o que diz que haverá de fazer, ou alguma outra versão preferida de Deus que o aconselhado sustenta ocultamente. Ou seja, o que essa pessoa está falando, né? A resposta do coração da pessoa mostra, né? Ou melhor, o que mostra? Que ela acredita, que ela sabe quem Deus é, ou ela está projetando um Deus? Porque tem pessoas que entram em crise, né? Tem pessoas que elas de fato ficam mal na vida por não conhecer Deus, elas projetam um Deus que foi apresentado a ela. É muito preocupante, né? Infelizmente, o nível de maturidade, né? de muitas comunidades de fé, como elas são formadas, a preocupação de ensinar quem é Deus e levar essas pessoas à maturidade é muito preocupante, porque isso me parece que não é tão a contento como deveria ser. Então tem pessoas que elas entram em crise na vida pelo simples fato, que não é tão, não digo que é simples, é preciso então esse exercício, né, dos ministérios que Deus deu à igreja, como o pastor, o mestre, levar as pessoas à maturidade. Então, essa pessoa muitas vezes projeta,
E ela entra em crise porque ela não entende a graça, por exemplo, que a doutrina é, é essencial, é fundamental, a doutrina que resume o evangelho é a doutrina da graça, não é? Não essa graça barata, mas essa graça que mostra para nós como Deus se relaciona conosco. Então tem pessoas que elas acham que a vida dela acabou, elas não acreditam mais no poder do evangelho, porque elas tinham uma perspectiva delas mesmas. Elas tinham uma expectativa nelas mesmas. Elas entendiam que Deus é assim o assado. Então, em relação a Deus, como está sendo a resposta? Né? E a gente precisa direcionar essa pessoa. Então, nós ouvimos, nós consideramos e agora nós vamos falar. Só agora nós vamos falar. Falar a verdade em amor. Só depois de ouvir e considerar é possível falar mais precisamente as necessidades do aconselhado e ou levá-la, né, a pessoa a agir e pensar pela fé, e aí é necessário aconselhar biblicamente. Então veja bem, ouvimos, consideramos e nós vamos agora falar a essa pessoa. Mas nós vamos falar a essa pessoa de uma forma bíblica. É por isso que é essencial, é fundamental o conselheiro conhecer a Bíblia, as suas mais básicas doutrinas, tá certo? Os ensinamentos, de uma forma muito clara. E a gente vai aconselhar essa pessoa e guiá-la pela fé. Como falar de uma maneira apropriada a uma pessoa necessitada? Como que a gente fala? A gente vai usar a mesma coisa. Circunstâncias, outras pessoas, o seu ego e Deus. Então nós vamos falar agora as circunstâncias. A orientação deve ser bíblica e apropriada à situação. Está triste? Está entristecido? A gente precisa confortar e apontar Deus como esperança dessa pessoa. Por exemplo, peguei um texto aqui de Romanos, capítulo 8. Vou pegar aqui. A pessoa está entristecida, demasiadamente entristecida, né? Desesperançosa da vida. Nós precisamos guiá-la, então. As circunstâncias aqui. Como que nós vamos falar agora em amor, identificando, então, as circunstâncias. Então, peguei, por exemplo, aqui um texto de Romanos, capítulo 8, verso 18 ao verso de número 23. E eu não estou falando apenas de pegar o texto e recitar para essa pessoa. Eu estou falando de dar uma orientação, de dar uma palavra com esse conteúdo, com essa essência, tá certo? Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Uma palavra, né, mediante a circunstância, uma palavra, se a pessoa está triste, que conforte essa pessoa, que alegre essa pessoa. Não é uma autoajuda, é ministrar a palavra de Deus, o texto bíblico, a mensagem do Criador a essa pessoa que está triste. Está sofrendo abuso? Então vamos lá. O que nós precisamos fazer? Qual será a nossa fala? Proteger com a lei, queridos. Então, Romanos capítulo 13, verso 1 ao 4. Uma mulher que está sendo violentada, uma mulher que está sendo agredida, então veja bem, muita cautela, há casos e há casos. Eu não estou falando aqui para que você pegue a mulher, leve numa delegacia e faça ela denunciar. É preciso orientá-la e mostrar, inclusive, que ela não pode ficar naquela situação, porque aquilo é muito perigoso. A gente sabe como começa, como inicia, tá certo? Uma agressão. Como acaba, nós não sabemos, ou melhor, temos sabido. Muitas vezes já não há mais nem remédio, né? A pessoa ela é morta, ela é assassinada. Então, esse conselho de alguns conselheiros cristãos falando para a mulher, volte para sua casa, confie em Deus, ore, seu marido vai se converter, cuidado. Eu até pergunto para você que pensa em dar essa orientação, se fosse a sua mãe, se fosse a sua filha, se fosse a sua irmã, você daria esse mesmo conselho? Volte para o agressor? É isso? Então, essas pessoas estão sendo abusadas,
né? Essas pessoas que estão sofrendo agressão, a mulher, por exemplo. Então a gente precisa estar orientando essa pessoa, tá certo? A procurar de fato, né? Se é cristão, se o casal é cristão, pertence à membresia da igreja, é preciso então chamar essa pessoa, né? É preciso conversar com essa pessoa, com esse agressor. O agressor só respeita Espírito Santo e polícia, tá certo? Então é preciso a gente ter essa cautela de estar orientando aí. Então, como que a gente vai orientar? Dependendo da circunstância. Está sofrendo abuso? Com a lei, tá certo? Chama sempre a perdoar, claro, lógico. Denuncia, perdoa, né? Fala, mas e o amor? Essa fala, amor. Não tem problema, meus queridos. A gente entrega aí essa pessoa à lei, tá certo? Né? Vai ser presa, fica lá na penitenciária, mas a gente continua orando, intercedendo, visitando, levando os negocinhos lá para ela, né? Se ela não tomar uma atitude, lógico, né? Claro que a gente sempre vai usar esse meio quando for um extremo, quando essa pessoa estiver correndo risco de vida, né? Uma criança que está, um adolescente que está sendo agredido também pelos seus pais, espancado pelos seus pais, então existe um conselho tutelar, né? Só com muita cautela. Eu não estou dizendo que em todos os casos exatamente você identificou tem que fazer isso. Você é responsável por aquela pessoa que você está aconselhando. Então, muita cautela. Eu estou colocando aqui, hipoteticamente, alguns casos, tá certo? E em todos esses casos é exatamente assim? Não, cautela, calma. Estou dando aqui algumas sugestões e aí é você que vai ter que discernir, né? O abacaxi cai na sua mão e você é responsável. Nós estamos aqui tentando achar alguns meios, né, algumas bases, algumas direções para que a gente tome. A gente precisa ter muito cuidado aí. E os ansiosos, né? A gente tem que levá-los a entender que é um Deus amoroso, né? Que a ansiedade da vida, ela precisa ser lançada em Deus, né? Que existe um Deus que cuida da sua criação, cuida dos pássaros, cuida aí das flores. Claro, queridos, que nós temos a nossa responsabilidade, né, de trabalharmos, de administrarmos, de não sermos pessoas consumistas, sem freio aí nas compras, né? Que a gente precisa entender que existe a nossa parte. Mas essa ansiedade demasiada, essa preocupação do amanhã, entendendo que nós aqui daremos o nosso sustento, não. A gente precisa pegar essas pessoas ansiosas, então, e dar orientações. O que eu estou pegando aqui é sobre possíveis circunstâncias, né? E a partir dessas, claro, vocês vão aplicando e adaptando a tantas outras, infinitas outras que vão aparecer como uma realidade naqueles que a gente aconselha. Então vamos lá, falando em amor às outras pessoas, a gente relaciona isso. Ajudar as pessoas a terem uma visão bíblica de como se relacionar com as outras com dignidade e com humildade. Então veja bem, anotei aqui. Nem temer e nem usar essas pessoas. Então, o aconselhado, nós devemos relacionar, então, essas pessoas, ou essa pessoa, o aconselhado, como ela está lidando com as outras pessoas. Nem um extremo, nem outro. Nem essa pessoa pode ser inferiorizada, abusada, né, menosprezada, como ela também não pode usar as outras pessoas. Então, eu selecionei aqui alguns textos bíblicos, Romanos capítulo 12, por exemplo, né, verso 17 ao 21, que diz que a gente precisa considerar as pessoas, não pagar o mal com o mal, que a gente precisa fazer o bem às outras pessoas. Mas, por outro lado, 1 Coríntios capítulo 7, verso 23, diz que nós fomos resgatados, comprados por bom preço, a gente não pode se fazer servos dos homens. Então, como que essa pessoa está se relacionando com as outras pessoas? Ela está sendo abusada ou ela está abusando? Ela está, no caso, usando essas pessoas ou está tendo medo dessas pessoas? Né? A gente precisa levar essa pessoa no equilíbrio do relacionamento, tá? A gente precisa entender que essas pessoas precisam, aliás, o aconselhado precisa entender que as outras pessoas precisam ser servidas, né? A gente precisa sempre trabalhar essa questão de que a gente não é a vítima, a não ser quando é mesmo. Mas nós temos essa tendência natural de que nós somos as pessoas mais sofridas do mundo e mais injustiçadas do mundo. É preciso saber se é ou se não é, né? Então, como que a gente fala também em relação ao ego dessa pessoa? A gente busca, então, a identidade em Cristo e não confia naquilo que o identifica nessa vida, né? Essa competição direta com Cristo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente precisa sempre falar à pessoa ela está não confiando nela mesma, tá certo?
não vivendo a sua vida achando que ela pode reger a sua vida. Existe um Criador, esse Criador estabeleceu uma forma adequada de viver. E eu não posso confiar em mim mesmo. O Filipenses, capítulo de número 2, verso 1 a 8, Filipenses, capítulo de número 2, separei esse texto aqui, né? Como nós falamos ao ego dessa pessoa. Então, Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao versículo de número 8. Olha que coisa interessante aqui, ó. Rapaz, será que é isso mesmo? Não, capítulo 3, desculpa. Filipenses, capítulo 3, verso 3 a 16. Peguei outro texto aqui. 3, capítulo 3, versículo 3 ao 16. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ou seja, em si próprio, na sua natureza, né? Ainda mais eu, Paulo, falando. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele vai falando aqui dos seus predicados, dá uma carteirada aqui. Só que ele disse, eu não confio em mim mesmo. Então, a gente precisa trabalhar o ego das pessoas, né? Fazendo-as entender que ninguém é interdependente, que nós somos dependentes uns dos outros de uma forma saudável, né? Então, falando ainda em amor, como nós falamos a respeito de Deus para essas pessoas? Nós precisamos levar essas pessoas a ter uma visão bíblica de Deus, né? Levando assim a crer nele como o único meio de vida e de mudança significativa, duradoura na alma. Então, essas pessoas, como eu disse, muitas vezes vêm procurar um conselheiro para dar receita, uma solução bem rápida, prática, fácil. Mas isso não existe, mano. Não, a vida não é assim. A única mudança consistente e duradoura é o próprio Deus, né? Que pode fazer na nossa alma. Então a gente precisa levar essas pessoas, de fato, a conhecerem Deus e não se estribar, e não se apoiar, né, na sua própria sabedoria, na sua própria força, ela achando que ela mesma pode resolver a sua vida. Não podemos resolver a nossa vida. Eu não posso resolver a vida do outro. Só Deus pode fazer uma mudança significativa, profunda, duradoura na minha vida. Então nós ouvimos essa pessoa, nós consideramos essa pessoa e nós falamos em amor a essa pessoa, né? Então aqui é o contato inicial, queridos, tá bom? Eu quero falar na próxima aula, então, como se dá esse processo. Qual o método que nós vamos usar para o processo do aconselhamento. Espere que você possa estar vendo com muita calma, né, me ouvindo, considerando o que eu estou falando e depois dê a sua opinião, tá certo? Vamos fazer isso aqui também, seguir esses passos aqui. Queridos, não se esqueçam, tá certo? De interagir no grupo, de questionar lá, fazer os seus comentários no privado no grupo e fazer as perguntas. Vamos construir aqui. Eu só estou propondo, só estou aqui expondo, né? E eu quero que vocês possam contribuir para essa construção desse pensamento e de tudo que nós estamos nos propondo aqui a refletir, tá bom? Então, vou estar à disposição de vocês. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, dê um likezinho lá se tiver tudo ok, tá certo? Compartilhe à vontade aí, deixe os comentários lá também. Então, se Deus quiser, na próxima aula falaremos sobre os métodos, né? Aí o processo mesmo do aconselhamento, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz.